Oi gente, eu sou a Kellen e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o clássico do mês de junho, que foi o livro de contos do George Orwell, Como Morrem os Pobres. Então eu tenho muitas coisas bacanas para falar dessa leitura com vocês, tá? Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Na descrição do vídeo tem minhas redes sociais, você pode me acompanhar por elas, no Instagram, o Scoop, e as minhas leituras são sempre atualizadas, sempre boto comentário lá do que eu tô achando das leituras, tá? Também tem o link do blog que sai semanalmente, você pode estar acompanhando o blog também, tá bom? Então me acompanhe pelas outras redes. Então, gente, esse livro eu comecei achando que era um livro X e foi assado, tipo isso. Vou explicar melhor. Ele é um livro de contos do George Orwell. George Orwell, ele é bem famoso pelo 1984 e também a Revolução dos Bichos, né? São livros ótimos, incríveis, já resenhados aqui no canal, você pode conferir as resenhas. E a Celso, que é a mesma editora de onde eu peguei as outras duas publicações, publicou esse livro que é Como Morrem os Pobres e Outras Histórias. E aí eles colocam como se fosse um livro de contos, mas eu acho que livro de contos é muito específico para definir isso aqui. Na verdade, é um livro de reflexões, tá? Porque nós temos 3 contos e eles são sobre a vida do George Orwell. E o primeiro, por exemplo, eu vou passar um pouquinho por cima de cada um e depois eu falo como foi a minha leitura, beleza? O primeiro é Como Morrem os Pobres mesmo. E aí a gente tem um relato dele, da época que ele ficou doente e precisou ser hospitalizado num hospital de Paris. E isso aconteceu em 1929. E ao longo da narração, ele deixa muito claro mesmo, que o que aconteceu com ele não acontece hoje em dia, mas era uma prática comum daquela época. E na época que ele ficou doente, ele não sabia se era tuberculose, se era uma pneumonia, era algo desse tipo, e ele precisava ser realmente tratado. Então indicaram para ele um tal de hospital X, que era bom, que tudo mais, mas quando ele chegou lá, não era nada disso. Então eles não tinham nenhum sapato direito para eles, ele ficava andando assim, descalço. Logo, uma pessoa que está com febre, com questões respiratórias, não pode andar descalço, mas ele ficava andando descalço. Teve que trocar de roupa, colocar roupa do hospital, né, como todos os pacientes. Foi para uma ala que eram muitas pessoas perto, uma da outra, e de repente o nome dele sumiu. As pessoas não falavam dele mais pelo nome. Ele tinha recebido um número e todos os pacientes eram tratados dessa forma. Os médicos visitavam a ala lá só para ver o que os enfermeiros estavam fazendo, com um grupo de estudantes. Às vezes eles iam em determinado paciente para dizer mais a doença daquele paciente, e era como se fossem espécimes a serem estudados. Ele fala isso claramente. Ele inclusive disse que tinha um colega que ficava do lado dele e que sabia exatamente quando alguém morria. Então, quando eles acordavam no novo dia, ele falava, fulano morreu. E realmente tinha morrido. Ao longo da noite ele tinha falecido. E era só, tipo, colocar ele dentro de um saco e já pegar o próximo paciente para colocar lá, também com o número. Então, essa questão de dar número para as pessoas é um processo de desumanização. As próprias enfermeiras e auxiliares que ajudavam lá, eles estavam pouco se importando se o paciente estava melhorando ou não. Eles faziam as coisas de uma forma cruel. Ele falava que havia vários momentos cruéis que eles até se divertiam com a dor alheia. Então, assim, ele foi submetido a vários tratamentos que todos os outros pacientes eram submetidos, que não necessariamente eram para a doença dele. Então, não era como se ele fosse tratado para a doença dele. Ele recebia algumas terapias esquisitas, uns emplastros que passavam nele, mas ele nem sabia se aquilo realmente era para curar a doença específica dele. Todo mundo recebia o mesmo tratamento. Então, se você quisesse que um médico chegasse até você e conversasse com você, você tinha que chamar a atenção do médico de alguma forma, porque se ele não se interessasse por você, sabe, não ia rolar. Inclusive, ele cita que na época... então, isso aqui é só por cima do que ele passou lá. Tem muitos detalhes, ele dá muitos detalhes do que ele passou, tá? E assim, ele até conta que na época uma das pessoas presidiárias da prisão feminina, uma presa,
ficou doente, precisou ser transferida para este hospital. E no mesmo dia, ela deu um jeito de fugir do hospital e voltou para a prisão de táxi e disse que não ia ficar naquele hospital de jeito nenhum e que ela queria ser tratada na prisão. Porque as condições até sanitárias daquele hospital eram absurdas, sabe? Então ele fala sobre os alimentos, como é que era. Gente, é um relato de horror. Então ele disse que quando ele começou a ficar um pouquinho melhor, para conseguir se levantar sozinho e conseguir recuperar as roupas dele, ele deu um jeito de fugir daquele hospital. Mas o relato do dia a dia, do que acontecia naquele hospital, é horrível, tá? Horrível mesmo. O segundo conto é Dentro da Baleia. O Dentro da Baleia é um livro que se difere... Um livro não, é um conto que se difere muito do primeiro, porque o primeiro é um relato pessoal do que ele passou. O segundo não, é uma análise técnica e crítica que ele estava fazendo de uma determinada obra chamada Trópico de Câncer, escrito pelo Miller. Então ele faz uma analogia enorme dentro desse conto, cita outros autores, cita trechos de outros textos, autores da época, ele compara a mentalidade de vários autores entre si e obras de vários autores diferentes. Então, em alguns momentos, você pode acabar se perdendo. Eu me perdi em alguns momentos porque eu não tenho o conhecimento prévio daqueles textos, então eu não consegui mergulhar tanto nas críticas que ele fazia de determinados autores, mas pelo que eu entendi, isso era comum do George Orwell. Ele escrevia críticas de outros escritores daquela época, de outros materiais, então ele fez essa crítica sobre o Trópico de Câncer de uma forma muito intensa e no final ele elogiou muito. E aí, depois de várias críticas que ele fez contra Miller, ele também chegou a dizer que ele via à frente de vários outros escritores da época que seguiam o modismo das políticas. Então, se tá bombando o socialismo, os escritores eram apoiadores do socialismo. Se tá bombando o capitalismo, os escritores eram apoiadores do capitalismo. Então, assim, é realmente um relato técnico bem intenso e que dentro deles eu consegui tirar algumas coisas interessantes, mas infelizmente eu não consegui aproveitar 100%. Eu imagino que vocês estejam entendendo o que eu quero dizer, né? Então, pra mim dos 3 contos, foi o que eu menos aproveitei, mas mesmo assim eu consegui tirar entre 60% e 70% de todos os ensinamentos que ele colocou aqui. O último, que é Na Pior em Paris e Londres, é o maior conto que temos, e é um conto muito intenso e muito pesado, de um período curto, que à medida que a gente vai lendo, a gente não acha que é curto, mas é um período curto, que ele passou em Paris e em Londres. A gente começa em Paris. Ele estava vivendo num cortiço barra hotelzinho bem barato, e dentro dessa época ele foi roubado. Então ele ficou sem um tostão sequer. Ele teve que vender as próprias roupas, penhorar a casaca dele. Então ele penhorava muita coisa para ter dinheiro para comer. E era muito comum em Paris, se você não tinha dinheiro para comer naquela época, você comprava vinho e pão e era isso que você comia ao longo da semana. Então a senhoria da hospedagem, ela não podia saber que você estava sem dinheiro, porque dia tal você tinha que pagar ela. Então, assim, senão você ia pra rua, né? Então, foi uma situação muito difícil que ele passou. Ele passou fome por vários dias, até ele lembrar que ele tinha feito uma amizade com um cara chamado Boris, que era garçom, e que tinha falado, se você precisar de ajuda, me procura, que eu conheço várias pessoas, a gente consegue emprego. E aí, quando ele chegou até o tal do Boris, ele viu que a situação do Boris era, 3 vezes pior do que a situação dele. E aí eles meio que se uniram nessa dificuldade e começaram a procurar emprego, até que eles, depois de muita luta, e isso é muito detalhado, então você realmente vive dia a dia dentro dessa caça do emprego, de algumas situações que eles foram enganados, e dos problemas de saúde que Boris tinha, e da forma que o George também compartilhava a comida e o dinheiro que ele ainda tinha com o Boris, para ele não ficar tão desnutrido, porque a desnutrição e a fome era absurda, o nível de pobreza, né, era muito alto. É bem intenso, então em alguns momentos incomoda, sabe? Incomoda a gente, porque não há nada que você possa fazer para ajudar. E a pessoa passou por um perrengue absurdo, sabe? Então, depois eles acharam um trabalho no Hotel X, e ele descreve tudo o que acontecia nesse hotel, que era um dos respeitáveis de Paris, e ele fala da rotina, de como cada classe dentro do hotel trabalhava,
E ele tava lá na ralé, porque ele nunca tinha trabalhado num hotel, então ele era um ajudante bem da base, então ele fazia muito trabalho, ele trabalhava 12 horas por dia, tinha momentos de descanso, mas no total eram 12 horas de trabalho. Ele ia pra casa só pra dormir e pra voltar a trabalhar muito cedo no outro dia. Então ele trabalhou um mês nesse hotel, vivendo assim, então ele conta muita coisa do que rolava no hotel, é bem interessante. E depois ele foi trabalhar em outro lugar com o Boris, mas também não foi tão satisfatório como ele imaginou que seria. E aí ele pediu ajuda para um amigo dele, o Sr. B, a gente não sabe qual o nome dele, não é dito aqui, só Sr. B. E pergunta se ele tem algum emprego em Londres para ele, porque ele queria voltar para Londres, porque não estava ocorrendo do jeito que ele imaginou que iria ocorrer em Paris, a carreira dele. Então ele queria voltar para Londres. E se ele tinha um emprego X, que ele pudesse dormir, que ele pudesse comer, sabe? Coisas básicas era o que ele queria. E aí, amigo, sim, não, eu tenho uma vaga de um amigo meu, uma família de um amigo meu, que tá precisando de alguém para ajudar a cuidar de um deficiente. E aí ele mandou 5 libras pra ele, e aí ele quitou todas as dívidas que ele tinha, tirou a casaca do prego, conseguiu recuperar as roupas dele, e foi muito feliz para Londres. Quando ele chegou lá, a tal da família tinha ido viajar por 30 dias, ele teria que esperar 30 dias, mas ele não tinha dinheiro. Então, o que aconteceu? Ele guardou tudo que ele tinha num guarda-volumes, pegou a roupa mais pobre que ele tinha, foi vender a roupa mais pobre que ele tinha, trocou por trapos de mendigo, literalmente, e pegou esse dinheirinho e foi viver de albergue em albergue. Ele virou mendigo por 30 e poucos diis, enquanto esperava essa família voltar. Gente, e são relatos, assim, muito tristes e muito intensos da realidade da rua de Londres. E tinha uma lei nessa época, não sei se ainda vigora hoje, em Londres, que os mendigos, eles não podem dormir no mesmo albergue 2 noites seguidas. Eles tinham que sair de um albergue e começar a andar para outro albergue. Eles tinham que fazer isso. Então você já até informava no albergue qual é a direção que você seguia. Então você já saía de uma e ia andando para o próximo albergue que você ia passar a noite. E esses albergues eram pagos, tá, gente? Então como é que mendigo paga albergue, sabe? E ele contava como eles conseguiam levantar dinheiro, ele acabou fazendo uma amizade ao longo desses dias de uma pessoa. E ele começou a andar mais junto com essa pessoa, e ele começou, tal albergue é bom, tal albergue é ruim, a gente pode ir em tal. Gente, era uma loucura essas andanças, uma loucura. Outra coisa que eles se beneficiavam muito dentro desse período que ele passou em Londres, foram das igrejas. Tinha igrejas que ofereciam chá e comida, sanduíches, mas você tinha que ficar pro culto ou cantar louvores com eles, e os mendigos se sentiam obrigados a fazer isso. Então alguns iam, outros não, outros iam pra fila justamente para conseguir isso, sabe? Ficar nesse... só para poder comer, alguns fugiam. Então, gente, a gente consegue ver que eles não eram nem um pouco gratos pela generosidade, sabe? Das pessoas das igrejas oferecerem comida ou várias alimentações, sabe, para eles, várias refeições para eles. Não eram gratos, pelo contrário, eles se ressentiam do que recebiam, sabe? E às vezes até tratavam muito mal essas pessoas depois. Ele literalmente usava o que a pessoa tinha pra te dar e depois, sabe, ofendia e menosprezava essas pessoas. E aí ele até colocou numa relação que uma pessoa que tá naquela posição social de mendigo, aquele tipo de sentimento era comum, de você não gostar do que, não se importar se a pessoa te deu ou não te deu, e você continuar odiando essa pessoa que te deu. Gente, é muito intenso. Então, são relatos muito intensos aqui dentro, sabe? Inclusive, se você fica perguntando, tá, mas e mulher mendiga tem? Gente, o livro, o conto todo, eu ficava pensando, gente, cadê as mulheres mendigas? Por que não tem só homem? E aí ele fala um trecho sobre as mulheres. Diz que ele, durante esse tempo todo que ele ficou como mendigo em Londres, ele só encontrou uma mulher, uma senhora de 60 anos, que não andava com homens, andava mais sozinha. E quando ela encontrava com esses grupos de homens, eles já começavam a querer tirar vantagens dela. E aí ela fala, não, eu não ando com homens, não ando com vocês. E aí ele falou que ele teve a sensação de que ela era uma mulher de respeito e que por alguma situação da vida ela acabou sendo reduzida àquela situação, mas que ela ainda mantinha os seus princípios e a sua integridade. Porque ele falava que a mulher,
ela era muito diferente do homem. A mulher, mesmo pobre, ela ainda podia trabalhar como faxineira ou barra escrava faxineira, ou virar uma mulher da vida mesmo, sabe? Uma meretriz ou prostituta. Mas os homens, eles não tinham muito essa escolha dentro daquela realidade de Londres daquela época. Esse foi o pensamento dele. Se é 100% correto daquela época, eu não sei. Ele falou que só teve esse encontro com essa senhora. É um relato muito profundo. Gente, eu tô contando muito por cima dos contos, porque é muito detalhe. Inclusive, por exemplo, o tempo que ele ficou em Paris foi um pouco mais de um mês. E você sente que foram 2 anos quando você termina de ler a parte de Paris. Porque é muito detalhe. É muito, muito, muito pormenorizado, sabe? Em detalhes, detalhes, detalhes. Então, é uma leitura que ela acaba se tornando densa e pesada. Pra mim, foi um pouco arrastada por toda essa situação. Eu classifico ele como um bom livro. Não esperava que fosse assim tão intenso como foi. Eu realmente esperava que fossem contos e não reflexões muito fortes da vida dele, do que ele viveu. Assim, eu aprendi muita coisa desse livro, por isso que eu classifico como bom. Não consigo classificar como ótimo porque, gente, eu tive uma dificuldade enorme para concluir o livro. Porque realmente era difícil de ler. Porque eram relatos muito pesados, entendeu? Então, se você tem interesse de ler, sim, lembre-se que não vai ser uma leitura confortável, tá? Não vai ser confortável, mas é uma leitura que você vai tirar muito também pra sua vida, de lição de vida, da forma como você pode enxergar os mendigos daqui pra frente quando você encontrar com eles. Então, assim, mesmo eles vivendo na rua, mesmo havendo albergues, eles ainda têm que pagar por esses albergues, sabe? Então, gente, é muito louco isso, sabe? É muito surreal. Então, eu marquei bastante, vocês devem ter visto aqui. Tinha várias colocações interessantes do George, que eu gostei demais. Então eu indico sim, mas é uma leitura pesada, é uma leitura forte. Não é pra todo mundo, tá? Então, se você tem interesse de ver esses relatos mais crus de vida em Paris, vida em Londres e dentro de um hospital que, assim, depois que ele saiu do hospital, ele ficou sabendo que era o pior hospital de Paris que ele tinha ido. Então, assim, nossa, gente, é terrível, sabe? Mas eu gostei bastante, eu indico, tá? Eu indico mais com essas ressalvas, pra vocês saberem que é uma leitura muito forte e que pode sim te incomodar ou te causar desconforto, tá bom? Então, é isso, gente, que eu tinha pra falar dessa leitura. Eu passei muito por cima. Assim, o interessante é vocês lerem mesmo, porque os detalhes de como um hotel funciona, os detalhes de como as regras da rua de Londres funcionam para o mendigo, é muito interessante, sabe? Como contexto histórico, como conhecimento de vida, sabe? Então eu super indico, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.